Vamos à parte de protocolo. Protocolo, pessoal, vocês têm que entender que é uma atividade de arquivo corrente. Protocolo, quando vocês virem falar, é arquivo corrente no sentido total da definição. Protocolo se configura na porta de entrada dos documentos na instituição. Os que ela não produz internamente, ela recebe. E ela recebe por onde? Pelo protocolo. Então, vocês têm que também entender que protocolo não é só aquele setor onde só se fica carimbando, dando carimbada nos documentos e colocando o númerozinho. Protocolo não faz só isso. Nós vamos ver detalhadamente as atividades, as rotinas do protocolo. Então, a princípio, nesse primeiro momento, antes da gente entrar na rotina do protocolo, vocês têm que entender que o protocolo se encarrega do recebimento, registro, distribuição e movimentação e expedição dos documentos em uma instituição. Mas vamos às rotinas do protocolo. Primeiro de tudo, o protocolo vai receber os documentos da instituição, que chegam para a instituição. Então, ele vai receber por correspondência, ou por malote, ou em mãos. São as formas de entrada dos documentos na instituição. Então, o protocolo vai receber essa documentação. O que ele vai fazer? Primeiro, ele vai separar a documentação oficial da particular. O que é documentação oficial, professor? Documentação oficial é aquela que vem no nome da empresa. É oficial, vem no próprio nome da instituição, é para a instituição. E particular é aquela que vem no nome de algum funcionário da empresa. Muitas pessoas dão o endereço comercial para receber correspondências. Como o protocolo tem a prerrogativa de abrir documentos para tomar ciência do assunto, para ele poder descrever, classificar o documento, ele já não pode fazer isso com os documentos particulares. Então, o que ele faz? Ele, nessa separação de oficial e particular, ele já distribui o particular para os seus destinatários respectivos, porque ele não pode abrir correspondência particular que chega nas empresas. Seguido dessa atividade, o protocolo está de posse da documentação oficial, mas o trabalho dele ainda não se inicia no sentido de tomar ciência do assunto ainda. Porque dentro da documentação oficial, ele vai ter que fazer outra separação. Vai separar a documentação ostensiva da sigilosa. Lembrando, o protocolo abre documentos. Então, o que é ostensivo pode ser aberto, pode ser do conhecimento dele. E sigiloso, não. Mas como é que ele sabe qual é a documentação ostensiva e qual é a documentação sigilosa? Tem o seguinte procedimento. Uma documentação sigilosa não chega a uma empresa já do lado de fora com um carimbo dizendo se ela é secreta, ultra secreta, confidencial. Aí o perigo é nem chegar na empresa para o protocolo receber. Então, como é que ela vem? Ela é acondicionada em 2 envelopes. O envelope externo chega como uma aparente correspondência oficial. Sim, só o destinatário está mencionado ali, sem mencionar nenhum teor, nenhum grau de sigilo daquele documento. Quando o protocolo vai abrir o envelope, que no caso aí é sigiloso, tem um envelope interno. Esse sim está todo lacrado, com um carimbo aposto, dizendo qual é o grau de sigilosidade para quem deve ser entregue. Não menciona o conteúdo. Nesse sentido, o que o protocolo vai fazer? Igual à condição da correspondência particular. Vai distribuir direto para o destinatário, o interessado daquela documentação. Aí sim, o protocolo somente está de posse da documentação oficial e ostensiva. Aí o que ele vai fazer? Ele vai abrir a correspondência ostensiva, vai ler o documento para tomar ciência do assunto que o documento trata,
vai requisitar antecedentes ao arquivo, no sentido de que se aquela documentação já foi recebida pelo arquivo ou não, para ele poder fazer o quê? Interpretar essa correspondência e classificar o documento de acordo com o plano de classificação de assuntos. Então, o protocolo vai ler o documento, vai buscar o assunto, vai consultar o código daquele assunto no plano de classificação, vai colocar o número correspondente àquele assunto no documento e vai dar a famosa carimbada no canto superior direito do documento. Após esse procedimento, o protocolo vai fazer um resumo do que trata o documento e vai encaminhar esses papéis para o setor responsável para distribuição e movimentação. Ou seja, o protocolo vai enviar aquele documento que ele já classificou, já fez o resumo, para ser distribuído para o primeiro destinatário daquele documento na instituição. Então vejam que o protocolo não se limita só a atribuir o número e dar carimbada em documento. Ele faz inúmeras outras atividades, realiza diversos outros procedimentos. Vamos a uma questão. O uso do vocábulo protocolo, de acordo com a terminologia arquivística atualmente aceita, deve restringir-se à indicação do número de registro ou classificação que é atribuído ao documento, quando recebido nos órgãos ou instituições públicas. A questão está certa ou errada? A questão está errada. O erro está ali naquela expressão, deve restringir-se. Protocolo, acabamos de verificar, não só coloca número e carimba documentos numa instituição, ele realiza inúmeras outras atividades. Continuando. Os arquivos correntes, no cumprimento de suas funções, respondem pelas atividades de recebimento, registro, distribuição, movimentação e expedição de documentos. Questão certa ou errada? Questão certa. Por quê? Os arquivos correntes fazem essas funções de recebimento, registro, distribuição e expedição. Como? Pelo protocolo. Protocolo é arquivo corrente, é uma atividade de arquivo corrente. Então fica a dica, se vocês virem as atribuições de protocolo relacionadas a arquivos correntes, está correto. Continuando. Agora, só para dar uma relembrada em arquivos intermediários. Já comentamos a respeito, mas vale o comentário novamente. Os arquivos intermediários correspondem a um local ou uma fase do ciclo de vida, aonde a documentação tem uma permanência temporária, transitória ali, e estão ali para aguardar a sua destinação. Então, nessa fase, os documentos podem ser eliminados a partir daí ou recolhidos ao arquivo permanente em virtude da aquisição de um valor secundário. Nessa fase também ocorre o que a gente chama de avaliação, no sentido de usar a tabela de temporalidade para selecionar, ou seja, separar o que vai ser eliminado do que vai ser recolhido. É a aplicação da tabela de temporalidade nesse sentido no processo de avaliação na fase intermediária. Vamos a algumas questões relativas à avaliação. Da Agência Nacional de Águas de 2006. Questão 101. A avaliação de documentos é o processo de análise de documentos de arquivo que consiste na identificação de valores para os documentos, imediato, primário e secundário. Com base nesses valores e na análise do ciclo de vida dos documentos, torna-se possível estabelecer prazos para sua guarda ou eliminação, de forma a contribuir para a racionalização e o aumento da eficiência administrativa. Questão está certa ou errada? Questão está correta.
no sentido de que a avaliação vai consistir na identificação de valores para os documentos. Ali, a banca colocou imediato, mas são sinônimos de primário e secundário. Está correto. E com base nesses valores é que vai se estabelecer os prazos para sua guarda e sua respectiva destinação, aumentando a eficiência administrativa no tratamento da documentação. Então, a questão está correta. 102. A avaliação de documentos de arquivo é tarefa que deve ser realizada por um grupo multidisciplinar de profissionais. A comissão de avaliação e destinação. Questão certa ou errada? Questão correta. Apesar do nome oficial dessa comissão, desse grupo multidisciplinar ser Comissão Permanente de Avaliação, as bancas às vezes trocam um pouco a nomenclatura. Nesse caso, Comissão de Avaliação e Destinação. Tem comissões de avaliação e destinação, comissão de avaliação e eliminação. Uma série de nomenclaturas. Entendam que os nomes comissão e avaliação têm que aparecer. Tá? Só para ficar a dica para vocês, no sentido de que as bancas às vezes colocam um nome parecido, mas não exatamente igual, mas isso não configura um erro da questão. É só uma forma terminológica utilizada aí, mas que tem que aparecer comissão de avaliação, aí já está tudo certo. Questão seguinte. A avaliação gera alguns instrumentos. Um deles é a tabela de temporalidade. Instrumento que determina prazos e condições de guarda, segundo os quais poderão ser realizados ou não a transferência, o recolhimento, o descarte ou a eliminação dos documentos. Questão certa ou errada? A questão está correta. A avaliação gera alguns instrumentos, um desses produtos é a tabela de temporalidade, e segundo a qual podem acontecer ou não, vamos lembrar em virtude do assunto, pode acontecer ou não a transferência, ou seja, a passagem da fase corrente para a intermediária, o recolhimento, o descarte ou a eliminação. O recolhimento é a passagem da fase intermediária para a permanente, e descarte ou eliminação dos documentos são sinônimos. A questão está correta. Mais questões aí, agora da Prefeitura de Vila Velha, de 2008. A avaliação documental não faz parte dos objetivos da gestão de documentos. Questão certa ou errada? Questão errada. A avaliação faz sim e é parte da gestão de documentos, é uma atividade essencial, primordial, dentro do âmbito da gestão de documentos. Questão 71. A gestão de documentos é a aplicação da administração científica na tramitação dos documentos com finalidades de eficiência e economia. Questão certa ou errada? Questão correta. Vamos esclarecer. A administração científica é a administração propriamente dita, que vai preconizar, vai usar esses preceitos da gestão de eficiência e economia na questão do tratamento dos documentos. Nesse sentido, o objetivo aí é o seguinte: ter somente os documentos necessários para a realização das atividades dentro de uma instituição. O que não for atendido nesse sentido é eliminado. Com isso, economiza-se espaço e dinheiro, ou seja, eu tenho o melhor, eu tenho o necessário a um baixo custo. Isso é um preceito da gestão em quaisquer aspectos, especificamente transferido aí da área da administração para a área de documentos.